programa Conversando Direito está falando sobre os cuidados que você deve ter ao adquirir o seu imóvel com o conhecido advogado e engenheiro Dr. Francisco Maia. Dr. Francisco, digamos que eu tenha adquirido um imóvel e a construtora está atrasando a entrega, superando o prazo previsto no contrato. Qual deve ser a minha atitude em relação a isso? Bom, existem duas situações. Se a pessoa realmente tem interesse em continuar com aquela aquisição, ou seja, o imóvel é importante para ela, ela deve procurar a construtora e se inteirar exatamente do que está motivando e a extensão desse prazo. Existem registros não muito distantes de construtoras que a pessoa morava fora, o prazo extrapolou e a obra sequer havia iniciado. Então, nesses casos, não resta outra alternativa senão a pessoa buscar o ressarcimento do que ela pagou, inclusive corrigido, e caso ela tenha, inclusive, algum tipo de despesa, como aluguel, uma eventual mudança que ela teve que fazer, ela pode também requerer uma indenização por esse prejuízo que ela teve. Outra questão que eu acho que gera muita dúvida em relação aos adquirentes, aos pretendentes da aquisição de um imóvel. Ele tem interesse em adquirir uma casa ou um apartamento e a pessoa fala o seguinte: olha, eu não tenho registro. Esse apartamento está registrado em nome de outra pessoa. Eu tenho apenas um contrato de compra e venda. O que a pessoa deve fazer neste caso? Bom, existem também duas situações que são comuns. A primeira delas, que tem até já decisões judiciais e ganhou um nome, um jargão no mercado, do contrato de gaveta, que é muito comum quando uma pessoa contrai um financiamento e no meio do processo ela não consegue mais arcar com as prestações. E ela não consegue também transferir este financiamento a um terceiro. E essa pessoa então faz um documento particular, que é o chamado contrato de gaveta, e esse terceiro assume as prestações e, ao final, ele buscará a propriedade do imóvel que estaria contraído em nome daquele que o vendeu. Isso é uma prática que já encontra decisões favoráveis, ou seja, aquele adquirente é boa-fé, o imóvel está quitado, então existem decisões que podem transferir. Existe um risco deste que vendeu, que foi o que comprou o primeiro, ele morrer e os herdeiros dele é que receberão o seguro. E para quem comprou, ele pode ser uma pessoa que deixe de pagar aquele financiamento. Então, o comprador originário que fez a transferência, ele passa a ser responsável pelo pagamento, vai ficar com o nome sujo. Então, essa situação é uma situação muito delicada, que exige, acima de tudo, uma confiança recíproca, além do que temos que deixar claro que existe o risco de, ao final, não se conseguir sequer fazer essa transferência. Vai haver, obviamente, uma necessidade de uma ação judicial para tirar aquele nome do comprador para a pessoa que adquiriu mediante contrato de gaveta. Agora, a outra situação é quando realmente uma pessoa adquire principalmente um terreno ou uma casa que foi construída num terreno que não havia o registro. Essa pessoa deve procurar um advogado para que analise o tempo que este fato ocorreu, que a pessoa já está ocupando aquele imóvel, e existe um instituto jurídico chamado uso capião, que a pessoa pode adquirir a propriedade depois de decorrido um certo tempo em que ele exerceu a posse, ou seja, ele usou aquele imóvel como se fosse dele. E há uma possibilidade de se somar o tempo daqueles que usaram este imóvel. Mas é muito importante que ele seja orientado por um advogado. Ou seja, é possível um uso capião urbano também, porque normalmente quando se fala em uso capião, pensa-se em fazendas, em terras, no campo. Quer dizer que é possível também a ação de uso capião urbana. Sim, e hoje existe inclusive uma modalidade em que o tempo é menor sob determinadas circunstâncias. Por isso é que é fundamental que a pessoa seja orientada por um advogado, que examine essa documentação para verificar se
preenche os requisitos para que ele possa buscar na justiça uma aquisição, um registro, que seja, ele conseguir regularizar o imóvel através da ação de uso capião. E o que significa o proprietário ter o registro? Eu sintetizaria num ditado popular que diz o seguinte: quem não registra não é dono. O registro é aquele documento que fica arquivado num cartório de registro de imóvel, que é uma repartição que presta um serviço público, que tem fé pública, em que quando qualquer pessoa busca saber quem é dono, que ele quer provar que ele é dono, isso vai estar documentado neste cartório mediante o chamado registro, que tem um número, que é uma matrícula que só aquele imóvel tem. Ótimo. Bom, então eu encontrei o imóvel que eu pretendia, tomei todos os cuidados que o Dr. Francisco sugeriu e agora eu tenho que assinar um contrato de compra e venda, procurei um advogado, que é a melhor coisa a fazer. Quais os cuidados que eu preciso tomar na assinatura desse contrato? O que esse contrato precisa conter para me dar a segurança que eu preciso? Bom, o contrato, ele é lei entre as partes. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que foi combinado tem que estar escrito. Então, o que é o contrato, doutora Célia? O contrato nada mais é do que um instrumento, um papel, onde estão transcritas todas as condições e todas as obrigações que eu e a outra pessoa combinamos. No caso de ser uma construtora, normalmente este contrato já vem pronto. E ele é um contrato diferente, que se chama contrato de adesão. É aquele que eu simplesmente vou concordar ou não. Ele, de certa forma, pode parecer, num primeiro momento, até pior, porque normalmente não se mudam cláusulas dele. Mas, por outro lado, o contrato de adesão também tem um tratamento especial, até pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, as próprias construtoras procuram se adequar para que não haja nada que seja contestável. Mas é importante que, ainda que não seja ilegal, e o que eu estou dizendo, hoje não, até o próprio momento, a consolidação do direito do consumidor, ele não tem nada que possa dizer, eu estou dizendo das consultoras idôneas, e que possa prejudicar. Mas a pessoa tem que saber se ela tem condição de atender às obrigações que o contrato exige. E a mais importante delas é com relação ao financiamento que a gente tem visto. Então, é importantíssimo essa pessoa buscar, junto à instituição financeira, uma simulação e ela guardar tudo o que foi tratado mediante folheto publicitário, questões que foram escritas durante o processo de compra e que ela guarda, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê que, embora não constante no contrato, tudo que foi prometido, seja por publicidade, seja por meio escrito, ele se adere ao contrato quando houver dúvida. Agora, eu acho que as pessoas também têm dúvidas em compreender algo que é importante que o senhor explique. Você faz a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel, do contrato particular de compra e venda. O que é a escritura e o que é o registro da escritura? Que eu acho que isso às vezes é um pouco confuso para as pessoas. São 3 etapas. Como o próprio nome diz, é um instrumento particular de promessa de compra e venda. É aquele instrumento que é um contrato que é feito bilateralmente entre 2 entes, seja 2 particulares, seja uma consultora e um particular. Este contrato, para se materializar, para produzir efeito jurídico, ele tem que ser levado a um cartório que vai lavrar uma escritura pública. Então, o que era particular tornou-se público. E para que seja concluído a propriedade, conforme eu disse há pouco, esta escritura deve ser levada ao cartório de registro de imóveis para que conste naquela matrícula, que eu repito, é única. É como se fosse a carteira de identidade do imóvel. Naquela carteira de identidade vai constar
que a propriedade passou de um para outro. E ali, então, vai ficar registrado para quem quiser saber que a propriedade daquele bem, a partir de determinada data, quando foi apresentada a escritura pública, ele passou, então, da propriedade de A para B. Isso é muito importante. Agora, queria que o senhor nos explicasse também sobre a questão da nota de desempenho, né? E o que ela vai alterar na aquisição do imóvel? A norma de desempenho, ela é uma norma técnica da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Foi uma norma que demorou 12 anos para ficar pronta, que é até atípica, um prazo muito grande. E ela representa hoje um novo momento da construção civil. Ela passou a vigorar no dia 19 de julho de 2013. E nessa norma constam uma série de requisitos que os construtores deverão adotar nas construções habitacionais, referentes à estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, paredes, coberturas, condições térmicas, condições acústicas, que garantam maior qualidade e melhor habitabilidade do imóvel. Além disso, a norma traz explicitamente prazos de garantia, obrigações de todos os chamados intervenientes, todos aqueles que passam por uma obra, começando pelo projetista, pelo produtor do material, pelo incorporador, pelo construtor, pelo usuário e pelo proprietário. E, principalmente, um alerta que deve ser dado às pessoas. Esta norma, ela trata de uma forma muito contundente aquilo que nós falamos no início do programa, a questão da manutenção. Pois o desempenho de uma edificação, ele só pode ser garantido se ela receber uma manutenção adequada. Há uma corresponsabilidade também. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que o adquirente, o comprador, vai exigir da construtora que ela atinja níveis de desempenho, níveis de requisito de qualidade, este construtor também amanhã poderá questionar se esta edificação ela recebeu a manutenção adequada, conforme o manual que, eu repito, obrigatoriamente a construtora tem que entregar ao proprietário. E qual a importância que o senhor enxerga daqui para frente com essa norma de desempenho sendo implementada? Bom, nós vamos ter, inquestionavelmente, uma melhoria na qualidade da construção e nas condições de habitabilidade. A norma, ela desce a detalhes de qual a temperatura admissível dentro de uma edificação, qual é o nível de ruído admissível. Então, as pessoas vão sentir isso, e é o que eu acho importante. A partir do momento que a norma começar a ser cobrada, as pessoas vão ter a consciência do que vão poder exigir. É verdade. Então, vai haver quase que em cada apartamento um fiscal. Obviamente, as construtoras vão se acautelar, vão tomar todos os cuidados para que, desde o projeto, isso seja feito para atender esses requisitos, esses níveis que a norma exige. Muito bem, então vamos entrar em novos tempos, não é isso, doutor Francisco? Se Deus quiser. Então, agradeço a sua participação, ela é muito importante. Muito obrigado. Vamos voltar para falar sobre este assunto, porque eu acho que todos têm muito interesse nele. Então, um grande abraço a todos, até o próximo programa Conversando Direito.